X-Play TV no Link ISP 2022 em Gramado. E um dos temas mais interessantes abordados aqui foi metaverso. Pedro Bocchese, palestrante, explicou tudinho sobre esse universo que está chamando a atenção aí do pessoal agora e a gente vai entender um pouquinho mais. O que é o tal do metaverso, Pedro? Bom, olá a todos, pessoal. Primeiramente agradecer a oportunidade. Esse evento está sendo incrível. Falando um pouquinho sobre metaverso, nós podemos classificar o metaverso como um mundo, né, que busca replicar o mundo real, que utiliza-se de várias tecnologias, né? Uma é inteligência artificial, a utilização de avatares, a própria questão específica de áudio, internet, por isso que também nós falamos um pouquinho sobre 5G, Web 3.0. Falamos sobre modelos tridimensionais, as quais inclusive, né, voltando à palestra aqui, falo sobre o Neil Stephenson, né, no livro intitulado Snow Crash, onde realmente naquele livro, em 1992, ele cunhou o termo metaverso. E a partir do ano passado, então, o Mark Zuckerberg, com uma bela estratégia, né, mudando o nome Facebook para Meta, trouxe novamente esse termo, né, para que possamos, né, acelerar, e quando isso aconteceu, pessoal, com certeza, né, o mercado começou a tentar visualizar possibilidades da utilização de metaverso. Claro que ainda, né, tem algumas divergências quanto aos conceitos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Propriamente disso eu conversei um pouquinho, falei aqui um pouco no evento, né, para dizer que sim, o metaverso pode se utilizar, né, de realidade virtual, realidade aumentada, né, mas não há a necessidade obrigatória, principalmente hoje, pela questão dos dispositivos e de acessos e portabilidade, a utilização de um óculos de realidade virtual, né? Podemos classificar aqui como realidade virtual um ambiente totalmente criado e modelado, onde o usuário que está utilizando essa tecnologia vive dentro deste mundo, né? Totalmente é um cyberespaço tridimensional. Dentro do uso de realidade aumentada, nós temos alguns exemplos típicos, né? Principalmente o jogo Pokémon GO, que nós sempre tratamos, que é o real aumentado pelo digital. Aquele jogo antigo, né, em termos de internet, o Second Life, é classificado como metaverso já? Isso, excelente questionamento. O que acontece? Second Life ele veio com uma abordagem, sim, de fuga da realidade, né, e criação de mundos paralelos, onde avatares se relacionavam, era possível fazer diversas ações. E eu sempre brinco, né? Para mim o metaverso, sim, ele ainda está em construção e eu não chamaria só de metaverso, eu chamaria de metaversos, porque não existe somente um, né? Mas, voltando aí ao Second Life, eu diria que o Second Life entrou no filme Matrix e viu, né, a série Black Mirror. E isso aconteceu aí rapidamente, né, um movimento com muitas tecnologias, muitas formas de acesso. E com certeza os próximos desdobramentos disso no âmbito de negócios vão ser bastante acelerados, né? Com algumas questões de metaverso industrial, meta-commerce, soluções para áreas de saúde, indústrias e etc. É bacana esse mundo das possibilidades, né, Pedro, do metaverso. O pessoal estava me perguntando até antes, com o que dá para utilizar o óculos de realidade virtual, o óculos... jogos, né? São muitos jogos, mas também, como tu falou, na área de saúde, fazer cirurgias, até mesmo tu citou um exemplo, a questão de uma loja de roupas, o cliente coloca o óculos e se vê com aquela roupa diferente, sem precisar colocar. Como é que é isso? É exatamente isso. E isso fica dentro de uma mistura do uso dessas tecnologias, né? Tanto, então significa que pode ser disponibilizado um metaverso com essa finalidade, onde ele é acelerado com uma experiência imersiva através do óculos de realidade virtual. Então significa o quê? Que a pessoa coloca um óculos, ele entra dentro de uma loja, ele começa a passar pela loja, escolher algumas roupas e cria um avatar muito semelhante à sua pessoa, com as suas dimensões, e vai aplicando então essas roupas dentro do avatar, ele consegue se ver como se fosse um espelho, né? Isso é muito interessante, né? Além de outras, né, como cirurgias, como casamentos, como shows, né? Falamos sobre Justin Bieber, falamos sobre casamentos no Decentraland, nós falamos sobre compra de ilhas no Sandbox, né? Então abordamos diversos aspectos aqui na nossa palestra de hoje. Falei que a palestra é sobre metaverso, mas também tá citado ali metaverso e 5G. Qual é a relação desses dois? É bem explícita, né?
Com certeza. E eu enxergo um dos principais quesitos, a relação específica com a Web 3.0 e o 5G, né? Ou seja, no que tange a infraestrutura e as possibilidades da interoperabilidade de ambientes, bem como a utilização de dispositivos individuais, como um óculos propriamente dito, que consiga fazer todas as operações sem a necessidade de um computador, tudo isso está implícito, né, com a relação entre todas essas tecnologias, né? Então, é exatamente isso que nós abordamos hoje. Muito bem, muito obrigado, Pedro Bocchese, XPlay TV, no link ISP 2022.